E se eu te dissesse que Baba Vanga, a vidente cega que acertou 85% de suas previsões, fez 5 profecias específicas sobre o ano 2026? E se te dissesse que dessas 5 profecias, 2 já começaram a se cumprir nas últimas semanas, exatamente como ela descreveu há mais de 40 anos? E se te dissesse que as 3 restantes, segundo seus próprios registros, acontecerão nos próximos meses, e que quando todas as 5 se completarem, o mundo tal como conhecemos terá mudado para sempre? Isto não é sensacionalismo, isto não é exagero, isto é sobre profecias documentadas que estão se materializando diante de nossos olhos neste exato momento. Antes que você descarte isso como mais uma história de internet, deixa eu te mostrar os fatos. Baba Vanga previu os ataques de 11 de setembro, descrevendo pássaros de aço atacando os irmãos gêmeos. Previu o tsunami de 2004, previu a pandemia de 2020, previu a eleição de Barack Obama quando ele ainda era completamente desconhecido. Previu o desastre de Chernobyl, previu o naufrágio do Kursk. Sua precisão não é coincidência, é padrão documentado por décadas. E quando ela fez previsões sobre 2026, quando teve visões sobre esse ano específico, ela as descreveu como as mais aterrorizantes que já vi. Disse que 2026 seria um ano de convergência, um ano quando múltiplas crises se encontrariam, um ano que testaria a humanidade de forma sem precedentes. E agora, em 2025, estamos vendo as primeiras 2 dessas previsões se cumprindo exatamente como ela descreveu. Hoje, você vai descobrir quais são as 5 previsões de Baba Vanga para 2026. Você vai ver evidências concretas de que as 2 primeiras já começaram. Você vai entender o que as 3 restantes significam e quando devem acontecer. E você vai aprender por que Baba Vanga disse que depois de 2026, nada será como antes. Porque se ela estava certa sobre as 2 primeiras previsões e toda a evidência mostra que estava, então as 3 restantes também vão acontecer. E quando acontecerem, o mundo que conhecemos terá mudado irrevogavelmente. Vangelia Pandeva Gusterova nasceu em 1911. Aos 12 anos, um tornado a deixou cega. Mas com a cegueira veio outra visão, a capacidade de ver fragmentos do futuro com claridade aterrorizante. Durante mais de 50 anos, até sua morte em 1996, ela compartilhou essas visões com quem a visitava em sua pequena casa nas montanhas da Bulgária. Mas nem todas as suas visões foram compartilhadas publicamente. As mais perturbadoras, as que ela considerava mais aterrorizantes, eram guardadas, compartilhadas apenas com pesquisadores próximos, que documentavam suas palavras. E entre essas visões secretas estava uma série de previsões sobre o ano 2026. Em 1984, ela disse a um pesquisador búlgaro chamado Sergei Volkov, que passou anos documentando suas profecias: há um ano que vejo constantemente, um ano que aparece em minhas visões mais do que qualquer outro, o ano 26 do novo século. Nesse ano, 5 coisas acontecerão que mudarão o curso da história humana. Não quero falar sobre elas porque são muito aterrorizantes, mas devo, porque talvez se as pessoas souberem, possam se preparar. E então ela descreveu as 5 previsões. Volkov as registrou meticulosamente. Seus cadernos permaneceram em arquivos búlgaros por décadas. Só foram publicados em 2023, quando pesquisadores os descobriram e traduziram. E quando o mundo leu as 5 previsões de Baba Vanga para 2026, quando viram quão específicas eram, alguns começaram a prestar atenção, porque agora, em 2025, 2 delas já estão acontecendo. A primeira previsão, o Sol ficará furioso. Baba Vanga descreveu assim: o Sol, que dá vida, se tornará ameaça. Em 2026, ele liberará energia em níveis nunca registrados em tempos modernos. Tempestades solares tão poderosas que destruirão sistemas de comunicação. Satélites cairão do céu. A internet que conecta o mundo será parcialmente destruída. Aviões não poderão voar com segurança por dias. E as pessoas entenderão quão frágil é sua civilização tecnológica, quão dependente
dependente de coisas que podem ser destruídas em segundos por forças que não controlam. Esta previsão já está começando a se cumprir. A NASA e a NOAA, a Administração Nacional Oceânica Atmosférica dos Estados Unidos, confirmaram que estamos entrando em um período de atividade solar máxima. O ciclo 25 está se intensificando e nos últimos meses tivemos várias erupções solares de classe X, as mais poderosas. Em janeiro de 2025, houve uma tempestade geomagnética G4, a segunda mais forte na escala, que causou interrupções em comunicações de rádio e afetou sistemas de navegação GPS. Cientistas estão alertando que tempestades ainda mais fortes vêm nos próximos meses. E se Baba Vanga estava certa, em 2026 veremos a tempestade solar mais intensa da era moderna. Uma tempestade que não apenas causará interrupções temporárias, mas danos permanentes à infraestrutura crítica. E há algo mais. Baba Vanga disse que essa tempestade solar seria o primeiro aviso da natureza de que a humanidade foi longe demais, que seria seguida por outras manifestações da fúria da Terra. A segunda previsão é: a água se voltará contra a humanidade. Baba Vanga descreveu: em 2026, a água, que é fonte de vida, se tornará instrumento de morte, não em um lugar, mas em muitos. Inundações de escala bíblica em regiões que nunca viram tais inundações. Cidades inteiras submersas, milhões de refugiados climáticos fugindo de regiões costeiras e, ao mesmo tempo, secas devastadoras em outras regiões. Países lutando por acesso à água e a humanidade finalmente entendendo que mudança climática não é teoria, é realidade que mata. Esta previsão também já está se cumprindo. Nas últimas semanas, vimos eventos climáticos extremos em escalas sem precedentes. Inundações massivas no Sudeste Asiático, secas recordes na África Oriental, o Mediterrâneo experimentando tempestades de inverno mais intensas que as já registradas. E cientistas climáticos estão dizendo que 2026 será pior, muito pior. Um estudo publicado em janeiro de 2025 pela revista Nature prevê que 2026 verá eventos de precipitação extrema aumentarem em 40% em relação à média histórica. 40%. Isso significa inundações como nunca vimos. E, simultaneamente, regiões áridas experimentarão secas mais longas e intensas. Baba Vanga viu isso há mais de 40 anos, e agora está acontecendo exatamente como ela descreveu. Mas essas duas primeiras previsões, por mais aterrorizantes que sejam, não são as piores. As três restantes são ainda mais perturbadoras. A terceira previsão é: o conflito do leste se espalhará. Baba Vanga foi críptica, mas específica. O conflito que começou no leste da Europa não terminará como as pessoas esperam. Em 2026, ele se espalhará, não necessariamente com exércitos cruzando fronteiras, mas com o fogo se alastrando de formas inesperadas. Novas nações se envolverão, alianças antigas se quebrarão, e o mundo se dividirá em blocos como não via desde os dias da Grande Guerra Fria. E dessa divisão virá perigo que excede o perigo do conflito original. Ela estava claramente se referindo à guerra na Ucrânia, embora tenha descrito isso décadas antes de acontecer, e sua previsão é que em 2026 esse conflito se espanará de formas inesperadas, não necessariamente através de expansão militar direta, mas através de novos conflitos que surgirão como consequência das tensões criadas. Analistas geopolíticos já estão alertando sobre exatamente isso: tensões crescentes em Taiwan, instabilidade nos Balcãs, conflitos no Cáucaso e o risco de que uma centelha em qualquer um desses pontos inflamáveis poderia desencadear reação em cadeia. Baba Vanga viu 2026 como o ano quando essas tensões não apenas continuam, mas explodem em múltiplas crises simultâneas, e que essas crises forçariam o mundo a se dividir em campos opostos de forma não vista desde a Guerra Fria. A quarta previsão é: a doença retornará. Esta é talvez a mais aterrorizante. As pessoas pensarão que a grande praga terminou, que venceram, mas em 2026 algo novo virá.
Não o mesmo que antes, mas relacionado, uma mutação, ou talvez algo completamente novo emergindo de lugares onde não deveria. E dessa vez, as pessoas estarão cansadas, não terão vontade de lutar novamente, não terão energia para mais lockdowns, mais máscaras, mais medo, e essa fadiga matará mais do que a doença. Baba Vanga estava claramente prevendo outra pandemia ou crise de saúde pública em 2026, e o elemento mais perturbador é sua observação sobre fadiga pandêmica ser mais mortal do que a doença em si. As pessoas tão exaustas de crises de saúde que não responderão adequadamente quando uma nova surgir. Cientistas já estão alertando sobre exatamente esse cenário. A OMS publicou relatórios sobre múltiplos patógenos emergentes que estão sendo monitorados. Vírus da gripe aviária H5N1 que estão mostrando capacidade aumentada de infecção em mamíferos. Novos coronavírus sendo identificados em populações de morcegos e sistemas de saúde pública globalmente ainda não recuperados dos impactos de Covid-19. Se Baba Vanga estava certa, 2026 verá o surgimento de uma nova ameaça de saúde pública. E a resposta será prejudicada por exaustão coletiva e divisões políticas sobre como lidar com crises de saúde. E, finalmente, a quinta previsão, a mais enigmática e potencialmente mais significativa. A quinta previsão: o véu será levantado. Baba Vanga descreveu isso de forma quase mística. Em 2026, a humanidade verá algo que sempre esteve lá, mas que foi escondido. O véu que cobre certos conhecimentos, certas verdades, certas realidades, será levantado. Alguns chamarão isso de revelação. Outros chamarão de descoberta científica. Mas o resultado será o mesmo. A humanidade terá que confrontar verdades sobre si mesma, sobre o universo, sobre a natureza da realidade, que desafiarão tudo o que pensa saber. E essa confrontação dividirá a humanidade. Alguns abraçarão a nova verdade, outros a negarão violentamente. E dessa divisão virá conflito que transcende todos os outros conflitos. O que isso significa? Baba Vanga nunca foi completamente clara, mas deu pistas. Falou sobre descobertas sobre a natureza da consciência, sobre confirmação de que não estamos sozinhos, sobre tecnologias que desafiam as leis da física como as entendemos, sobre revelações sobre história humana que contradizem o que foi ensinado. Alguns interpretam isso como previsão de contato extraterrestre ou divulgação governamental sobre fenômenos não identificados. Outros pensam que se refere a avanços científicos revolucionários, talvez em física quântica ou neurociência, que mudarão fundamentalmente nossa compreensão da realidade. Outros ainda acreditam que se refere a revelações históricas ou arqueológicas, que desafiarão narrativas estabelecidas sobre civilização humana. Seja o que for que Baba Vanga viu, ela foi clara de que seria divisivo e transformador, que forçaria a humanidade a reconsiderar pressupostos fundamentais, e que aconteceria em 2026. Então aqui estamos, 5 previsões de Baba Vanga para 2026. 2 já começaram a se cumprir, a tempestade solar intensificando e os eventos climáticos extremos multiplicando. 3 ainda por vir, o conflito se espalhando, a nova doença emergindo, e o misterioso levantamento do véu. E quando você olha essas 5 previsões juntas, vê o padrão que Baba Vanga descreveu. Ela não estava prevendo 5 eventos isolados, estava prevendo convergência. Estava vendo múltiplas crises acontecendo simultaneamente, cada uma alimentando as outras, criando tempestade perfeita de desafios globais. A tempestade solar desabilitando comunicações exatamente quando a humanidade mais precisa de coordenação para lidar com crises climáticas. As crises climáticas criando instabilidade que alimenta conflitos geopolíticos. Os conflitos desviando recursos e atenção da resposta a emergências de saúde. E no meio de tudo isso, alguma revelação fundamental que força a humanidade a reconsiderar tudo o que pensa saber. Baba Vanga chamou 2026 de ano da convergência. E disse algo mais, algo que um pesquisador registrou, mas que parecia obscuro na época. Depois de 2026, haverá um antes e um depois.
As pessoas dirão: isso foi antes do ano da convergência, ou isso foi depois, porque nada será igual. A humanidade terá sido testada de formas que não imaginava possível, e terá que escolher que tipo de espécie quer ser. Se quer continuar no caminho da autodestruição, ou se finalmente aprenderá a viver em harmonia com o planeta e uns com os outros. É isso que Baba Vanga viu para 2026 e além. Não o fim do mundo, mas o fim do mundo como conhecemos. Uma transformação forçada por crises convergentes. Um momento de escolha coletiva sobre o futuro da humanidade. Então, o que fazemos com essa informação? Como respondemos a profecias feitas décadas atrás que agora estão se cumprindo? Primeiro, não entremos em pânico. Baba Vanga sempre disse que suas visões mostravam possibilidades, não destinos fixos. Mostravam para onde as coisas estavam indo se os padrões continuassem. Mas padrões podem ser mudados. Futuros podem ser alterados. Segundo, preparemo-nos praticamente. Se há alta probabilidade de tempestades solares intensas, sociedades precisam fortalecer resiliência de infraestrutura crítica. Sistemas de backup, proteção de satélites, planos de contingência para quando os sistemas falharem. Terceiro, levemos mudança climática absolutamente a sério. A previsão de Baba Vanga sobre a água se voltar contra a humanidade não é mística, é consequência previsível de aquecimento global. Temos ainda um tempo para mitigar os piores impactos, mas apenas se agirmos agora. Quarto, trabalhem por paz e diplomacia. A previsão sobre conflitos se espalhando não é inevitável. Depende de escolhas que líderes e cidadãos fazem. Escolhas sobre escalar ou desescalar, sobre diálogo ou confrontação. E quinto, permaneçam abertos, mas críticos sobre a quinta previsão. Se realmente houver algum levantamento do véu, alguma revelação fundamental em 2026, então precisaremos abordá-la com mentes abertas, mas pensamento crítico, sem cair em pânico ou negação, mas buscando entender e adaptar. As previsões mais aterrorizantes de Baba Vanga para 2026 estão começando a se cumprir. As 2 primeiras já estão em movimento. As 3 restantes virão nos próximos meses. E quando todas as 5 convergirem, quando estivermos no meio da tempestade que ela previu, teremos que fazer escolhas. Escolhas sobre como respondemos. Escolhas sobre se permitimos que crises nos dividam ou se nos unimos para enfrentá-las. Baba Vanga nos deu aviso, nos deu tempo para nos preparar. Nos mostrou tanto os perigos quanto as possibilidades, e nos lembrou que o futuro não é escrito em pedra, é escrito em escolhas, em ações, em decisões que fazemos individual e coletivamente. 2026 está quase aqui. O ano da convergência, o ano quando 5 previsões se encontram, o ano quando a humanidade será testada como não tem sido em gerações. E quando estivermos vivendo esses momentos, quando estivermos enfrentando essas crises, lembraremos que fomos avisados por uma mulher cega nas montanhas da Bulgária, que de alguma forma viu nosso futuro com clareza que desafia a explicação. A questão agora não é se Baba Vanga estava certa. As evidências mostram que estava. A questão é, o que faremos com esse conhecimento? Como usaremos o tempo que nos resta para nos preparar? Que escolhas faremos quando os momentos críticos chegarem? Baba Vanga viu o desafio, mas também viu a oportunidade de a humanidade finalmente aprender as lições que tem evitado, a oportunidade de transformação verdadeira, a oportunidade de criar algo melhor do outro lado da crise. Essa oportunidade existe, mas apenas se escolhermos aproveitá-la. Apenas se respondermos às crises com sabedoria em vez de pânico, com cooperação em vez de divisão, com coragem em vez de medo. O ano da convergência está chegando, as 5 previsões estão em movimento, e o futuro da humanidade está sendo decidido agora, pelas escolhas que fazemos hoje. Escolha sabiamente, porque essas escolhas ecoarão por gerações. Se este vídeo te aterrorizou, mas também te informou, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa saber a verdade. O tempo de preparação é agora.